Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Histórias de Fé e Milagre. Você já se olhou no espelho e perguntou quem realmente sou? Eu me fiz essa pergunta aos 45 anos. Parece tarde, né? Mas talvez, como eu, você também esteja em busca de algo que o mundo não pode te dar, que é identidade. Hoje eu quero compartilhar com você como eu descobri a minha verdadeira identidade. E não foi em cargos, títulos ou nas experiências dos outros, mas nas minhas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. A crise da minha identidade. A crise da minha identidade que só descobri que eu estava numa crise aos 45 anos. Durante muitos anos eu vivi tentando agradar, tentando me encaixar, cumprir papéis, vestir máscaras, e mesmo com conquistas ou reconhecimento, havia um vazio dentro de mim. E aos 45 anos, esse vazio desmoronou, virou um abismo dentro de mim. Eu entrei numa crise de identidade muito profunda. E foi nesse momento que eu comecei a fazer uma análise de quem eu realmente havia me tornado e o que eu gostaria de mudar. Foi aí que, num momento especial da minha vida, eu encontrei alguém que me fez repensar o que eu estava vivendo e por que eu estava vivendo aquilo. Eu vou te contar um pouco desse meu momento para você. Eu fiquei aproximadamente 10 anos estruturando a igreja que hoje nós pastoreamos e eu não saí. Então, nesse momento de estruturação da igreja, 10 anos, eu fiquei basicamente cuidando da igreja. Eu não saí, eu não ministrei fora. Poucas vezes eu ministrava em alguns lugares, mas isso era muito esporádico, porque o meu foco era na estruturação, na implementação da igreja local. E o ano passou, o tempo passou e eu encontrei alguém na minha vida que me impulsionou a mudar isso tudo. Por isso eu afirmo a você que amigos que são mais chegados que irmãos, amigos que olham para você, veem valores em você que você nem mesmo sabe que eles têm. E esses amigos são como anjos de Deus para abençoar a nossa vida. E eu fui ministrar na igreja Reinando em Cristo em Barreiras, onde eu encontrei uma pessoa especial, minha amiga Simone. E naquele tempo nós tivemos uma identificação muito grande, foi muito bom assim o que nós vivemos juntos, né? E ali se formou uma aliança, uma amizade. E eu preguei lá e tal, me hospedei na casa dela, foi um tempo maravilhoso. Mas a gente criou uma relação de amizade e eu voltei para casa e um dia eu acordei com um vazio existencial muito grande. Era algo tão profundo em mim que eu não sabia de fato reconhecer quem eu era e por que eu estava vivendo aquilo. E a primeira pessoa que me veio à mente para ligar, para conversar foi a Simone. E eu liguei para ela naquele dia e disse: amiga, eu queria conversar com você, eu estou precisando de ajuda. Então, naquele dia, sem que eu soubesse, ela começou um processo terapêutico comigo. E ela perguntou para mim: como foi sua infância? Quem cuidava de você? Quem te levava para a escola? Como era a relação dos seus pais? E eu não tinha essas respostas. Então ela disse para mim: eu quero propor algo para você. Você vai escrever uma carta para a Cristiane criança. E é daí que nós vamos partir um processo de descobrir quem você é. E esse momento terapêutico foi um espaço seguro, onde eu comecei a desconstruir as mentiras que eu carregava há anos. Que mentiras são essas? Eu dizia: eu não sou suficiente. Eu precisava provar o meu valor para ser aceita pelas pessoas.
Eu me questionava, será que as pessoas estão gostando de mim? Será que as pessoas estão compreendendo o que eu quero falar? Será que as pessoas me aceitam com a minha forma de vestir, com esse estereótipo? Então eu queria todo o tempo provar o meu valor para as pessoas. E essas mentiras que o mundo impõe para todos nós, elas não nos representam e nem dizem quem somos de verdade, mas nós somos enganados e somos levados a construir uma vida baseada em mentiras. E era exatamente assim que eu me encontrava. Então, eu aceitei a proposta da minha amiga para um novo encontro virtual, mas onde eu tivesse ali uma carta. Mas essa carta foi a carta mais difícil de ser escrita. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, você constrói uma história de vida baseada no que as pessoas dizem ao seu respeito, não que de fato aconteceu e de fato você é. E eu fui buscar essas respostas dentro de mim, mas eu não encontrava. E um dia eu convidei minha irmã, Luciane, e disse: queria que você me ajudasse a escrever essa carta. Você tem uma memória melhor que a minha, para a gente lembrar de como foi a nossa infância. E ela disse assim para mim: como você não consegue lembrar coisas que eu, que sou mais nova que você, me lembro? Né? Então, esse encontro com a minha verdadeira identidade precisou primeiro desmoronar um castelo de mentiras. Eu tive que me desconstruir. E foi em meio à dor desse questionamento que eu comecei a ouvir uma voz diferente que me dizia: olha, você não é o que as pessoas pensam ao teu respeito, você não é o que as pessoas dizem ao teu respeito. Você é minha filha, filha amada. Mas para eu encontrar esse lugar, eu tive que me desconstruir. E esse processo de desconstrução foi o mais doloroso da minha vida. Porque para escrever essa carta, relembrando, remexendo, abrindo gavetas do meu passado, foi um tempo difícil demais. E eu gostaria que você hoje, que está vivendo isso também, sabe? Esse processo de entender quem você é, qual é o seu valor, as respostas do que você está vivendo agora, elas não estão aqui agora. Elas estão lá atrás, na sua infância, onde você foi criado, o meio que você viveu, está na relação familiar e principalmente está na sua relação com Deus. E você pode me dizer: mas você já não era pastora? Sim. Mas existia um vazio existencial dentro de mim, que eu precisava me reencontrar comigo mesmo. Ter um encontro com o meu eu de verdade. Deixar de acreditar nas mentiras que eu criei dentro de mim ou do que as pessoas diziam ao meu respeito. Isso foi fundamental para eu reconstruir a minha vida. E essa dor do questionamento, ela pode estar acontecendo com você também. Você tem ouvido muitas vozes de pessoas que dizem o seu respeito, mas deixa eu te dizer uma coisa: você é amado, você tem valor e Deus te criou para um propósito. Essa é a voz de Deus para nós. E foi aí que tudo começou a mudar dentro de mim. A palavra de Deus, ela mostrou, revelou para mim textos que eu já havia lido muitas vezes, mas agora eu tinha uma nova revelação. E que o meu valor, a minha identidade não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus diz que eu sou. Então, eu era só a pastora, mas eu não era uma pessoa com uma identidade firmada em Deus. E esse processo de desconstrução, eu quero contar para você. Fica comigo, porque o próximo capítulo desse episódio vai fazer você, que está passando por essa crise também de identidade, reconhecer ou se conectar com a minha história e encontrar a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Esse é o segundo capítulo do episódio número 7, onde eu estou contando para você uma crise de identidade aos 45 anos e como eu descobri minha verdadeira identidade. O profeta Jeremias fala para nós, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Você entende o que isso significa? Antes de qualquer erro, antes de qualquer trauma, antes de qualquer rótulo que Deus já havia te separado
para um propósito na Terra? Pois é, mesmo lendo a palavra, mesmo já pastoreando, eu precisei descobrir minha verdadeira identidade em Deus. E eu tenho certeza que você já passou por uma crise, assim como eu passei por essa crise, mas eu quero te dizer que isso pode ser o começo de uma grande revelação, de uma grande mudança na sua vida, como aconteceu para mim também. O importante é não ignorar o vazio, né? Porque esse vazio que a gente sente, ele é um convite do céu para nós. É um convite do céu para nós buscar quem nós somos. Porque quando você chega no fundo do poço desse vazio existencial, você não tem outra saída. Ou é buscar quem você é, ou realmente naufragar naquele mar de mentiras. E eu não queria mais viver de mentiras que eu mesma havia criado para mim. Eu queria viver uma vida de verdade. Então, o que eu precisei nesse momento? Buscar ajuda emocional e buscar ajuda espiritual. E eu contei no outro episódio que eu comecei a escrever uma carta para a Cristiane infantil, criança. E eu descobri que até os 10 anos de idade eu não me lembrava de quase nada da minha história. E por que isso aconteceu? Porque nosso cérebro, a nossa mente, nosso emocional, ele se protege da dor. Ele quer proteger você da dor. Então ele bloqueia suas memórias para que você não sinta a dor. E o episódio que me marcou, que me trouxe essa dor, que bloqueou a minha infância toda até os 10 anos de idade, foi o falecimento do meu pai. Meu pai morre aos 10 anos de idade, exatamente. E foi aí, desse episódio de bebê até os 10 anos, que foi esquecido. Por quê? Porque aos 10 anos de idade, eu perdi meu pai. E o trauma foi tão grande para mim que eu nem tinha consciência de como isso afetou a minha vida emocional. Porque eu perdi a referência paterna. E quando eu perdi a referência paterna, toda aquela história de vida parece que foi apagada, deletada dentro de mim. Então, perceba que eu precisei buscar quem eu era. E isso não é fraqueza, é um ato de coragem. Hoje, o que eu vivo, o propósito de vida que eu vivo hoje, ajudando pessoas, foi através dessa descoberta. Através desse canal de Deus, que é a terapia, de entender quem eu era. Então, eu comecei um processo de desconstrução. E eu me lembro eu sentada na minha sala me perguntando para minha irmã como era a nossa infância, quem levava a gente para a escola. E ela começou a relatar coisas que eu não me lembrava. Olha, eu vi uma irmã Idalina, que foi a irmã que evangelizou minha mãe, minha família. E a irmã Idalina, ela era costureira, ela costurava as nossas roupas. Ela fazia as roupinhas para nós, a gente não tinha... Era uma vida muito humilde, muito simples, e a irmã Idalina costurava as nossas roupas. Eu me lembro de vários episódios, eu na casa da irmã Idalina, minha mãe trabalhando na casa dela, e essa irmã muito carinhosa, muito amorosa, ela nos vestia. Então, eu tinha apagado essa história. Eu apaguei a história de quem cuidava de mim, quem me levava para a escola. Eu não me lembrava. Eu não me lembrava se eu tinha brinquedo, se eu tinha boneca. Tudo havia sido apagado. A única imagem que eu tinha era do meu pai, na cozinha de casa. Quando eu chegava da escola, que ele fazia um tutu de feijão. Aquelas bolinhas de tutu de feijão, com serralha. E é uma verdura, né, serralha? E ele fazia aquelas bolinhas pra gente comer. Era a imagem que eu tinha. Mas por que havia apagado isso dentro de mim? Porque a dor era tão intensa, como é para muitas crianças. A dor da falta da paternidade gera um vazio existencial dentro de nós. E era isso que eu estava vivendo, mas eu só descobri isso aos 45 anos. E quando eu consegui escrever essa minha história, falando de quem eu era, eu comecei então a entender que tudo estava baseado no trauma, estava baseado na infância que foi danificada pelo trauma, pela falta de paternidade, depois pela escassez e também pela falta da figura paterna.
E tanta coisa nos aconteceu que bloquearam a minha vida. Me fizeram enxergar uma pessoa que eu não era. Eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa muito dura, muito amarga, muito ressentida, e eu não entendia porque eu era aquela pessoa. Porque os traumas que eu vivi me tornaram daquela forma, mas eu não era aquela pessoa. Eu queria descobrir de verdade quem eu era. Então, sabe, eu quero falar para você hoje que a terapia ela me ajudou, mas o meu encontro de verdade com a minha verdadeira identidade foi quando Deus se revelou a mim. E eu só consegui enxergar essa revelação de Deus a mim quando eu descobri que eu não era o que a vida me tornou. Que os meus traumas, as minhas deficiências, a escassez não podiam me moldar. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a minha nova identidade, ela começou a florescer em Deus. E essa jornada de descoberta, ela aconteceu e me tornou uma pessoa muito mais segura. Me tornou uma pessoa, quando eu descobri quem eu era em Deus, ninguém mais me parou. Agora eu entrava nos lugares de cabeça erguida. Agora eu não tinha mais preocupação como as pessoas iam me enxergar, se a minha roupa estava agradando. Eu me tornei uma pessoa muito mais equilibrada, forte, determinada, gostando dessa nova versão de quem eu era. Então eu quero incentivar você hoje, você que está nessa jornada comigo de descoberta. Esse documentário, ele veio para alguém como você que está me vendo agora descobrir quem você é em Deus. Que a nossa história de tragédia, de luta, de guerra, não pode determinar quem nós somos. Então, essa jornada de descoberta aconteceu comigo aos 45. Hoje eu já tenho 51 e eu estou vivendo os melhores dias da minha vida depois dessa descoberta. Eu me tornei uma mãe muito mais amável, eu me tornei uma esposa muito mais feliz, leve, meu relacionamento se tornou leve, eu consegui amar, eu consegui compreender melhor as pessoas que convivem comigo, eu me tornei uma líder muito mais, sensível, muito mais empática, menos endurecida, porque o Senhor se revelou a mim. Eu quero convidar você que quer continuar essa jornada comigo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário. Eu quero caminhar com você, eu quero ajudar você e quero dizer que você não está sozinho, que existe um lugar em Deus, que a sua identidade pode ser firmada como a minha foi firmada em Jesus. Eu espero você no próximo capítulo desses episódios de histórias de fé e milagre. Vem comigo porque tem muita coisa que eu ainda quero te contar. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Fica aqui comigo. Deus te abençoe.